Se você não fez o devocional, se prepara a fazer hoje. Glória a Deus. Visitante, seja muito bem-vindo. Está na Lagoinha, lugar de novos começos. Neemias. Capítulo 6. Leremos do 1 até o 15. Quantos contaram, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Noite gloriosa, momento de ceia daqui a pouco. Nossas crianças orando pelo Brasil, precisamos muito, ainda mais a atual situação, e ver de confirmação com a palavra desta noite. No dia seguinte, minha versão NVI talvez possa ser diferente da sua, mas meus amigos vão projetar aqui atrás, e aí, coisa que quem não trouxe a Bíblia consegue acompanhar, mas vamos ganhar tempo. Neemias 6, do 1 ao 15. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, de que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Glória a Deus. Se puder deixar toda clara a luz daqui, ou depois pedir o Mateus, se puder deixar toda clara. Desde 16 anos luto contra enxaqueca, então a oscilação de luz pode atacar a enxaqueca. Então, melhor toda clara, melhor. Amados, mensagem poderosa. Neemias é um livro conhecido de alguns da igreja. Talvez você está chegando agora, talvez não sabia nem onde estava localizado Neemias. Nessa noite eu vou falar sobre autoridade para reconstruir. Um pouco parecido com aquela ministração de 2 domingos atrás, que era coragem para reconstruir, hoje é autoridade. A esposa até brincou: tu está só na reconstrução, né, Roger? Eu falei: estou na reconstrução. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre reconstruir a nossa vida. Então hoje é autoridade para reconstruir.
Vou te dar um panorama um pouco do que está acontecendo. Lemos 15 versículos, um texto grande, talvez seja a primeira vez que você leu e não está compreendendo nada. Mas quem era Neemias? Onde está localizado? Que época é isso aqui? O que são? De onde vem? Não é aquele programa, não. Mas a gente está falando aqui num período que foi escrito aqui, há mais ou menos 2.500 anos atrás. 444, antes da era cristã, o povo volta do cativeiro babilônico. E o povo, por que foi para o cativeiro babilônico? Porque deixaram de adorar a Deus, não cultuavam a Deus e começaram a adorar outros deuses. Por isso o Senhor envia Jeremias e envia outros profetas e fala, vocês vão para o cativeiro que estão me desobedecendo, virá um povo que vai levar vocês como escravo. E aí veio em 606, depois, antes da era cristã, depois 596, e por fim Nabucodonosor levou o restante do povo em 586 e destrói toda a cidade de Jerusalém. Taca fogo, destrói tudo, inclusive o templo de Salomão. Então a cidade ficou toda destruída. Jeremias profetizou que eles iriam para o cativeiro e ficariam lá 70 anos. Então, passados 70 anos, um servo do Senhor, Ciro, um outro império que se levantou, antes era o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, e toma o Império Babilônico e faz uma carta, escreve uma carta autorizando o povo judeu a voltar. E uma parte volta com Zorobabel. E aí onde ele começa a reconstrução do templo, tem a oposição, o templo fica parado por 15 anos, mais ou menos, Deus levanta Ageu e Zacarias e reconstrói o templo. Porém, a cidade não foi reconstruída. Passado mais alguns anos, algumas décadas, em 458, vem Esdras. E, por fim, em 444, vem Neemias. Ou seja, desde quando foi destruída a cidade, em 586 antes da era cristã, até 444, se dá mais ou menos se dá exato 142 anos. Então, Neemias pega uma cidade que está destruída há praticamente 150 anos. Você tem uma noção, esse prédio ficou 6 anos fechado, olha o quanto que a gente precisa fazer nesse prédio. Né? Só essa parede aqui a gente já pintou umas 5 vezes e sempre vê essa infiltração, fica essa marca branca, até der a próxima solução. Mas você ficou 6 anos fechado, o quanto que a gente precisa fazer de obras aqui, está 1 ano aqui. Então, a gente está falando de uma cidade que ela está há 150 anos, mais ou menos, está em ruínas. O templo foi restaurado, mas está mais ou menos, desde que o templo foi restaurado, mais de 50 anos. A cidade está em ruínas. E aí Neemias está lá como copeiro do rei. O que era a posição de um copeiro? A posição de imperador, né, falam que, pelo menos no Império Romano, teve mais imperadores que se tornaram loucos ou suicídio do que conseguiram concluir o seu comando, né, a sua liderança. Tinha muita tentativa de tomar o reino, principalmente por envenenamento. E lá é interessante que lá quando matava a pessoa não era presa, ela matava, ela virava rei. Então se eu tomei o lugar, por exemplo aqui, mato o pastor Hugo, se fosse a situação de reino, e eu ficava num lugar, de vez eu ser preso, e acontecia muito disso. E aí precisava de ter um copeiro, alguém de confiança. Tudo que o rei comia, tudo que ele bebia, passava primeiro pelo copeiro. Então Neemias é alguém que já nasceu no cativeiro babilônico e alguém de confiança do rei Artaxerxes, que era o imperador medo-persa. E ele estava lá nesse império, nasceu provavelmente no império, lá na terra dos inimigos, que levou os que escravizaram, né? Ele nasceu lá, está na posição de confiança, e quando ele pergunta sobre a sua cidade, Jerusalém, o seu irmão Anani fala que está totalmente destruída. E ele se coloca em oração, eles começam a buscar ao Senhor, e tem graça diante do rei, para retornar para Jerusalém e reconstruir. Então, autoridade para construir. Neemias tinha isso. Então, eu te falei um pouco, mais ou menos, qual o contexto que está aqui. Ele vai voltar para Jerusalém, ele não conhece. Jerusalém está a 1.500 metros de distância de onde ele está. Ele está lá no palácio de inverno do rei. Ele está à mesa com o rei. Ele se coloca um temporário para retornar para Jerusalém. Ele colocou no coração essa proposta, essa visão de reconstruir Jerusalém. Mas ele está distante, ele não conhece Jerusalém, só sabe dos seus antepassados que falou. Ele nasceu no império, ele nasceu na escravidão. E o Senhor levanta ele e coloca no seu coração. E ele vai fazer essa obra que, aos olhos humanos, impossível. Mas ele vai com a graça de Deus e volta. Então, nessa noite a gente vai falar sobre autoridade. O que a gente pode aprender com a vida de Neemias? Propósito de Neemias quer dizer consolador. O que a gente pode aprender com esse consolador?
e, como alguns estudiosos da Bíblia falam, é o maior manual de liderança. Se todo governo, toda empresa, todo CEO pudesse aprender com Neemias, a empresa teria sucesso. E depois você possa ler melhor sobre a sua liderança. Então ele coloca no coração uma obra que é impossível aos olhos humanos. Ele vai voltar para uma terra que ele sabe que é o seu povo, mas ele não pisou lá ainda. Ele não sabe o que é lá, mas ele vai voltar para reconstruir aquela cidade. E quando ele volta para reconstruir, já começa de cara ter a oposição, quando souberam que alguém queria o bem de Jerusalém, porque lá atrás já pararam a obra, eles vão agir das mesmas artimanhas, querer paralisar aquela obra. Você está comigo até aqui? Foi embora não? Ele é um homem de confiança, então a gente vai falar nessa noite sobre autoridade para reconstruir. Pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? Calma, tenha paciência, a gente vai chegar lá. Primeiro ponto, que Neemias é um homem de confiança do rei. E para chegar à confiança de alguém, você tem que dar crédito de ser alguém confiante. Eu não posso dizer assim, eu sou uma pessoa de confiança. Você tem que dar prova de que eu sou alguém de confiança. Eu vou ter que passar por algumas etapas. Autoridade para reconstruir. E o primeiro ponto que eu falo após essa introdução sobre a autoridade de Neemias. Ele colocou no coração de reconstruir Jerusalém, uma obra aos olhos humanos impossível. Ele colocou no coração de fazer algo que ninguém fez até o dado momento dele, porque todos que foram para o cativeiro já morreram, os profetas já morreram, e ele está lá bem, ele tem uma posição de privilégio, mas ele está abrindo mão dessa posição de privilégio para reconstruir a cidade dos seus antepassados, dos seus pais. E aí, esse homem tem autoridade para fazer isso. Primeira autoridade que ele tem quando ele chega lá, e antes de ele sair do reino, ele pede cartas de autorização. Cartas para poder ir até Jerusalém. Cartas para poder pegar madeira. Cartas para os governadores permitir a passagem dele até chegar à cidade. Cartas de autorização pelo rei. Neemias consegue isso porque ele é um homem que tem autoridade, não somente dos céus, mas também da terra. Ele conquistou essa autoridade. E aqui começa esse primeiro ponto, falar comigo e com você. Eu me coloco com uma obra muito boa. Eu comecei a reconstruir a minha vida, eu comecei a reconstruir a minha história, eu comecei, às vezes, a construir algo. Mas qual é a autoridade? Lembra quando o Senhor fala, Satanás, de onde vem? A respeito de Jó? Deus é que dá crédito, Deus que fala nesse gaba pelo servo Jó. Que moral que o Jó tinha, né? E fala de rodear a terra. E começa a falar a respeito da integridade de Jó. Deus que dá testemunho de Jó. Jó é alguém de autoridade. Neemias quer voltar para reconstruir, mas ele tem carta, ele tem autorização. O que eu quero te dizer para você, você vai conseguir compreender, em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra hostes espirituais, potestade. O reino de Deus, a nossa vida é um reino espiritual, e ela se move por autoridade. E essa autoridade está debaixo de princípios. Quando eu estou quebrando princípios, eu estou dando legalidade, eu estou quebrando a minha autoridade. Você está comigo até aqui? Então Neemias tinha autoridade, eu vou reconstruir. E quando ele vai fazer a obra de Deus, sempre quando você vai fazer algo no reino, vai ter oposição, principalmente a respeito da igreja. Jerusalém aponta para a igreja do Senhor, tanto é que nós iremos morar na Nova Jerusalém. É uma obra boa, coloquei o coração, legal, Deus quer isso aqui, mas quais são as suas autoridades? Não é somente as suas credenciais para você ser um copeiro, mas quais são a autorização para você fazer isso? Porque é um plano espiritual. E às vezes eu quero fazer algo muito bom, mas qual é o que está dando crédito? A minha postura. Eu estou cheio de brechas em mim, não é no muro, mas na minha vida eu não tenho autoridade, então logo eu não vou conseguir reconstruir. Logo eu não vou conseguir levantar aquela obra. Eu vou começar e vou parar. Eu quero fazer algo muito bom, mas eu quero fazer da minha maneira, do meu jeito, mas eu preciso de autoridade. Neemias tinha autoridade diante dos céus e diante de homens. Ele colocou o coração, mas a primeira coisa, ele falou, Senhor, me dê graça para falar com Artaxerxes, que era o rei lá do Medo-Persa. E para chegar até o rei, o que ele faz? Ele ora, ele busca o Senhor. Isso era tão poderoso que nem a rainha, a esposa do rei, para chegar, ele tinha que estender o cetro. Estendeu, autorizou, ela poderia vir falar com ele. Esse eram os reis, Medo-Persa. Neemias, o copeiro, não podia estar triste. Naquele dia ele ficou triste por estratégia dos céus, porque ele orou.
Então ele vai, ele tem autoridade para pegar madeira, ele tem autoridade para passar pela cidade com segurança, ele tem autoridade para levar a guarda com ele, ele tem autoridade para reconstruir. E a palavra que Deus colocou no meu coração e ministra bem forte é isso. Eu quero fazer algo, às vezes é algo muito bom, mas qual é a autoridade? Como é que está a minha vida? Eu estou com cobertura espiritual? Como é que está a minha vida diante de Deus e diante dos homens? Será que a minha reputação, a minha conduta permite eu reconstruir? Porque às vezes eu estou tentando e não está dando certo, porque às vezes eu não tenho uma conduta de alguém que tem autoridade. Eu estou sem autoridade. Eu quero fazer algo, Satanás está me acusando diante de Deus. É até bom, mas quero te dizer, o reino de Deus, o reino é espiritual, o mundo é espiritual. O propósito todo material, o que a gente vive é sombra do espiritual. E alguém já disse que o real plano é o mundo espiritual e não o material. E olha que não somente teólogos, mas Sócrates também falou a respeito disso, né? Que o gnose é o real. Que isso aqui é só a matéria, mas que o gnose que é o real, segundo a visão agnóstica. Então, o real é o espiritual. E não o material. Eu preciso de autoridade, porque senão eu estou dando legalidade no meu ministério, na minha vida. Eu preciso de autoridade, eu preciso honrar pessoas, eu preciso honrar homens e honrar o Senhor diante de autoridade. Às vezes eu comecei uma reconstrução, por exemplo, do meu lar, mas eu sou a irmã que estou orando pelo meu esposo, mas eu não honro meu marido, eu estou quebrando autoridade, eu estou quebrando princípios, logo eu estou dando legalidade, eu não tenho autoridade. Fica firme. Vamos até o final, temos 4 pontos para falar nesta noite. Eu quero olhar para a minha vida, eu quero estar orando para a minha vida profissional, para os meus negócios, mas eu não honro a minha esposa, estou quebrando princípios, é um plano espiritual. Eu não estou dando legalidade, eu não tenho autoridade para aquilo dali. Eu não estou honrando a minha esposa. O que diz em 1 Pedro 3,7? Para que não sejam impedidas as suas orações, homens, maridos, honre a sua esposa. Eu quero fazer da minha maneira, do meu jeito, eu estou quebrando autoridade, eu estou dando legalidade, eu não estou seguindo princípios. Quando eu sigo princípios, eu perco a autoridade. Certa vez eu comecei, alguns aqui sabem, a gente apoia, hoje um pouco menos, mas a gente apoiou por um tempo um trabalho lá da nossa ONG, e a gente foi fazer um trabalho na Praça da Sé. Primeiro dia que eu caí lá para entregar a comida, evangelizar e tirar as pessoas para levar para uma casa de recuperação, primeiro jovem que eu falei, ele manifestou, eu fiquei 1 hora com ele manifestado lá. Saia um e a outro, saia um e a outro, e um e a outro. E eu me lembro que eu olhei para o lado, não tinha ninguém, todo mundo era novo, eu fiquei responsável daquele trabalho evangelístico no 2º dia. E eu olhei para um lado, não tinha ninguém, fiquei eu lá na Praça da Sé. E passavam gente, ela é bem em frente à OAB. E ali eu experimentei algo e alguns ficavam distanciando. E me lembro que tinha um jovem que ele tinha uma dificuldade. Ele sabia que não estava bem diante de Deus e ele não conseguiu nem chegar perto. Ele ficou de longe, estendendo a mão. Ele falou, poxa, Roger, eu não pude te ajudar. Porque ele sentia que não estava bem diante de Deus, que ele tinha brecha na sua vida. E aí eu fiquei sozinho lá, que eu tinha que expulsar, ainda segurar a cabeça do jovem para não bater no chão. E não tive ajuda de ninguém, porque as pessoas foram lá para fazer a obra, mas elas não estavam bem. Então elas se sentiam, logo eu não vou meter a mão que eu não quero passar vergonha. E aí eu fiquei sozinho naquela situação. Outro momento, você está entendendo sobre legalidade, sobre autoridade? Eu quero reconstruir, mas eu preciso ter autoridade. Para isso eu preciso fechar as brechas da minha vida. Não somente do muro, mas da minha vida. Aponta para mim. Eu estou fazendo algo muito bom, mas o plano espiritual é diferente, amado. Não basta ter boa intenção, como o nosso pastor sempre fala. Tem pessoas com boa intenção fazendo coisas ruins e pessoas que não estão nem com boa intenção fazendo coisas boas. É um plano espiritual. Satanás bate na porta, ele não bate na porta, ele invade. Deus, sim, pode falar, estou à porta e bato. Inclusive, essa passagem é para a igreja, lá em Apocalipse. Agora, Satanás não, é o valente. Ele não quer saber se eu não creio nele, não acredito, ele vai entrar e vai fazer arruaça. Porque tem espaço. Eu estou dando autoridade. O que aconteceu quando Adão caiu? Ele passa a autoridade dele para Satanás.
Porque esse aqui deu ao homem, governe sobre todas as coisas. Quando ele cai, ele passa esse governo para Satanás. Então a autoridade de Neemias, ele tem carta, ele tem autorização, ele abre mão e vai fazer a obra do Senhor. Onde ele está chegando, ele tem autorização. Então quando o homem lá no reino, quando vieram os seus inimigos, os samaritanos, os demais inimigos, os amonitas, tentam paralisá-lo, ele tem uma autorização para fazer, ele tem autoridade para fazer aquela obra. Se eu quero fazer algo e eu não tenho autorização, se eu não estou debaixo de uma liderança, se eu não estou debaixo de autorização, seja do meu pastor, do meu ministério, seja até mesmo dentro da minha casa, eu vou ter dificuldade quanto a isso. Não vou ter bom êxito, eu não vou ter sucesso, porque me falta autoridade. Ele tem autorização, ele tem carta, ele tem testemunho, ele tem reputação. Dando continuidade, por que Neemias consegue fazer o que ele faz? Entrando no ponto 2. Ele dependia de Deus. Pouco mais sobre autoridade, ele vê sacerdote vendendo o seu ministério para os seus inimigos. E tenta corromper, no versículo 2, você pode acompanhar comigo. Versículo 12, 6. 11. Todavia eu lhe respondi, acha que eu sou um homem que deveria fugir? Alguém como eu entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Ele teve discernimento que aqueles homens estavam sendo comprados pelos seus próprios inimigos. Neemias, ele batalha contra o inimigo externo e com o inimigo interno. Esses homens abriram mão do seu ministério, abriram mão do seu chamado, se corrompendo por dinheiro, com benefícios dos seus inimigos. Porque nas ruínas sempre tem alguém beneficiado. Na miséria sempre tem. Se conhece o histórico do nosso país, de vários países. Quando tem muita miséria, quando tem muita falta de conhecimento, o povo está sempre perecendo. Está sempre errando. Está alguém se beneficiando com benefício. Ele não abre mão porque ele tem uma reputação. Porque se ele entrasse no templo, olha que coisa boa, é só entrar no templo. Mas ele não podia, porque ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote. Somente o sacerdote podia entrar no templo. Ele ainda vai chamar para o santo dos santos. Aí só o sumo sacerdote. Ele não tem autorização para entrar aí. Por mais que eu estou construindo essa cidade, tudo, eu sou um governador, tenho carta, mas entrar no templo não tem autorização para isso. E ele é tentado por um religioso, por um líder religioso, por alguns sacerdotes, a ir para o templo, fugir. Ele fala, eu não tenho autorização para isso, porque ele zela pela sua autoridade. Eu tenho autoridade para reconstruir, eu tenho autoridade para botar as pessoas para trabalhar, mas entrar no templo, não. Por mais que eu governe tudo, mas um templo, não. Ele não tem autoridade para isso. O que ele faz? Ele não vai. E aí a tentação dele é para ir para lá. Por isso precisa manejar bem a palavra de Deus. Segundo ponto, dependência de Deus. Neemias fala, eu vou reconstruir algo que está 142 anos sobre ruínas. Os muros queimados, tudo destruído. E ele começa a reconstruir e começa a ter os opositores. Primeiro eles vão estar zombando. Eles não vão conseguir fazer isso, porque é uma obra impossível. Já tentaram no passado e não dá certo. São os seus opositores. Depois ele começa, o muro está pela metade, as brechas são fechadas. E aí começam os seus inimigos a olhar e falar, olha, acho que eles vão reconstruir. Acho que vai dar bom, acho que vai dar certo. E se levantam no capítulo 4. E no capítulo 6, o que ele fala? Quando Sambalate, Tobias, Gesem e todos os nossos inimigos souberam que estavam reconstruindo o muro, não havia ficado nenhuma brecha. Acompanha comigo. Embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Dependência de Deus. Para reconstruir, autoridade. Pessoas que começam a fazer, vem para Jesus, aceita Jesus, fechou uma brecha. Mas ainda tem portas para concluir. Hoje eu já não bebo mais, não fumo, eu não estou roubando, eu não estou mais algo ilícito, mas tem algo que eu preciso mudar em mim, no meu caráter, na minha vida. Reparei as brechas, mas tem ainda porta que precisa fechar, reconstruir. Ainda tem chance de o inimigo entrar. Por quê? Quando você fala aqui sobre muro, você fala sobre proteção, amado. Por isso que precisava reconstruir os muros, porque é proteger a cidade. Ia proteger aquele povo, e ao seu redor tem os seus inimigos que estão na muralha, eles estão se protegendo. Então ele fala, reparei as brechas, mas ainda tem portas que eu ainda não coloquei no local. O inimigo ainda pode entrar ali, por ali. Então, o que ministrava no meu coração quando eu li isso aqui, Deus colocava. Às vezes a gente vem para Jesus, reparou as brechas, mas ainda tem algo ainda. Ainda está dando chance de o inimigo vir e ganhar a vitória sobre a minha vida.
mas o Senhor vai te revelar nesta noite. É noite de posicionamento, é noite de vitória, é noite que Deus vai derramar sobre você a autoridade, onde você vai voltar para sua casa, para o seu lar e falar: Satanás está repreendido, vai embora, porque agora eu tenho autoridade dos céus, foi reparada as brechas, foi reparada as portas que faltavam, está no lugar. Aleluia. Essa palavra não é para te entristecer, pelo contrário, é para gerar dentro de você uma mudança, uma cura, onde você vai se levantar e se posicionar e parar de perder para Satanás. Você se posicionar na sua casa e falar: eu tenho autoridade. Satanás, bate e retirar dessa casa, bate e retirar dessa empresa, deste negócio, da minha saúde, porque eu fecho todas as ilegalidades, eu fecho todas as brechas, eu fecho todas as portas. Aleluia. É noite de posicionamento, é noite que você vai obter a sua vitória, amado. Porque você vai se posicionar com a autoridade dos céus sobre a sua vida. O seu movimento na terra mexe nos céus. Posicionamento muda o céu, amado. A resposta dos céus. O céu espera. Assim também como a natureza, a manifestação dos filhos de Deus. Um homem na terra fala: sol, espera aí. Um homem na terra fala: você quer que volte a sombra ou avance no relógio de Acais? Um homem na terra. Um homem na terra decreta e começa o mar se abrir. Um homem na terra retém a chuva por 3 anos. Um homem na terra manda vir a chuva. Um homem na terra manda fogo cair do céu. São posicionamentos na terra que muda, que mexe os céus. São posicionamento na terra, onde um homem que estava lá, todos os seus prazeres, na posição de destaque, ele abre mão e vai levantar e reconstruir algo que há quase 150 anos está em ruínas. Um posicionamento de um homem na terra, movendo as mãos de Deus. Deus quer fazer, mas precisa que homens e mulheres se posicionem no seu tempo. É tempo de reconstrução, não somente na minha vida, minha casa, mas reconstrução da igreja, amado. Estamos vivendo tempos de ruína do ministério, pessoas se vendendo por dinheiro. Você vê como prova, até mesmo no horário de um momento de oferta, você fica com receio porque de tantos escândalos que você viu. De tantos escândalos, sempre tem escândalos. Aqui você vê, isso não é de hoje, amado. Desde aquela época, você vê que até os sacerdotes, os profetas, se venderam. Mas Deus está levantando, amado. Neemias dos nossos dias, Esdras dos nossos dias, Ageu dos nossos dias, Zorobabel dos nossos dias, Josué dos nossos dias, para reconstruir, amado. Reconstruir o seu povo, reconstruir a igreja, sermos os remanescentes, como o irmão Mateus pregou na quarta-feira. Dependência de Deus, ele consegue fazer porque ele está dependendo de Deus. O homem que quer ter autoridade para reconstruir é depender de Deus. Às vezes queremos fazer com a força do nosso braço. Neemias é um bom gestor, Neemias é um bom administrador, ele é um bom líder. Mas tudo que ele faz, ele fala: a boa mão de Deus me ajudou. Quando ele começa a ter uma dificuldade, ele ora ao Senhor. Você pode ser muito bom no que você faz, mas dê honra ao Senhor, coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. Você quer ter autoridade dos céus, faça na dependência de Deus. Eu quero chegar na minha casa e mudar o meu marido, mudar a minha esposa. É Deus que vai fazer, amado. É o Senhor. Eu quero mudar do meu jeito. Aí você perde a autoridade, porque quando eu quero fazer do meu jeito, eu perco a autoridade, eu rompo. Eu estou quebrando princípios. Aí quando eu compro princípios, não há mudança. Porque são leis espirituais. Se eu estou quebrando princípios aqui, eu estou perdendo no reino espiritual. A bênção não chega até mim. Eu não posso quebrar princípios. Eu não posso quebrar princípio e desonrar. E aí eu quebro o princípio fazendo do meu jeito, da minha maneira. Eu quero chegar lá e mudar a minha esposa, a Gabriele, tem que ser assim, assim. Ela não entende. Eu oro a Deus aqui, mas chego em casa, eu quero fazer da minha maneira, do meu jeito. Eu perco a minha autoridade. Porque quando começo a fazer do meu jeito, eu quero moldar a minha esposa do meu jeito, a Gabriele do meu jeito. E é o Senhor que faz a obra. Porque o Senhor sabe mais da Gabi do que o Roger. Deus está falando com você nessa noite? Eu quero fazer do meu jeito, dependa de Deus. Neemias, no 9, ele fala: Senhor, orei pedindo, fortalece as minhas mãos. 6:9. Tudo que Neemias faz, ele tem bom êxito porque ele está orando, ele está dependendo de Deus. Você ora a Deus por uma estratégia, você pede ajuda ao Senhor. Quando ele fala, espera um pouquinho, você já quer colocar a sua mão. Eu quero fazer isso. É duro para mim, como ser humano, esperar e depender de Deus.
porque eu sou ansioso, fico preocupado, eu não sei, eu conheço só esse plano, mas tem uma palavra de Deus, que os pensamentos dele são mais altos que os meus, e os seus caminhos são mais excelentes que o meu. Eu só consigo ver até aqui, mas está lá na frente, como foi ministrado de manhã. O vinho acabou, mas ele consegue transformar água em vinho. Ele traz as coisas existentes, o que não existia. Então dependa do Senhor para você ter autoridade, dependa do Senhor. Você quer reconstruir, eu não sei qual é a sua área que você quer reconstruir nessa noite, mas eu quero te dizer, para você ter vitória nisso aí, dependa de Deus. Não faça com a força do seu braço, das suas mãos. Sabe por causa de quê? Na força do teu braço chegou onde está. E se você tivesse a solução, você não estaria buscando a Deus. E Deus está te sacudindo nessa noite falando o seguinte: filho, filha, coloca na minha mão, eu sei. Igual aquele áudio lá do meme lá, com a ajuda de um profissional, né? É isso, é com Deus, é com o Senhor. E eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. Dependa de Deus para você ter vitória, para você ter autoridade. Dependa de Deus. Os homens que têm autoridade dos céus, eles são dependentes de Deus. Olha como aquele pastor, aquela pastora tem uma unção, ele está dependente de Deus, ele não faz nada por ele mesmo. Como eu tenho dito aqui, é só um mensageiro. É só um servo, porque o poder está na obediência. Quando eu não desobedeço, acontece o quê? Rebelião. Quando eu sou obstinado, feitiçaria, idolatria, melhor dizendo. Então Neemias consegue avançar, reconstruir, fazer uma obra impossível. De 142 anos, parado, em 52 dias. 140 anos parado, ele consegue fazer em 52 dias, amado. Ele fala, a mão de Deus me ajudou. E ele teve oposição por todos os lados, inclusive interna. E os líderes religiosos que eram para compartilhar da palavra são os que estão remando contra. Mas ele consegue fazer isso. Por que ele consegue fazer essa obra impossível? Porque ele depende de Deus. O que você está querendo reconstruir, o que você talvez deixou de sonhar, e por palavras que você está ouvindo, você começou a acreditar. Vai dar, mas você precisa depender de Deus. Naquilo que Deus levantou para você e falou, filha, você pode sonhar que eu vou fazer, mas você precisa ter autoridade, você precisa fechar as brechas da sua vida, fechar aquilo que ainda tem Satanás entrando e obtendo vitória na sua casa, na sua vida. Então dependa do Senhor. Você está comigo até aqui? Quando o desânimo bater, dependa do Senhor. Pastor, já estou orando há 5, há 10 anos, já estou um tempo. Dependa do Senhor e fala. Quando você estiver fraco, você fala, Senhor, fortaleça-nos. Eu não estou aguentando, eu não vou dar conta, mas me ajuda. Eu, porém, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Eu não estou aguentando, me fortalece. Não vou dar conta, Senhor, eu estou cedendo a essa tentação. Eu não vou aguentar. Fortalece as minhas mãos. Fortalece os meus pés, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dependa do Senhor. Neemias é um homem que faz, mas ele faz tudo. Antes de fazer, ele ora. Ele tem oração. Ele ora e tem ação. Ele está fazendo, mas ele sempre está orando e pedindo ao Senhor. Então eu quero ter autoridade. Deus te levantou o seu coração para você reconstruir uma área da sua vida, que Ele falou, eu vou fazer, mas você precisa ter autoridade, porque você está perdendo, porque não tem autoridade, porque é espiritual, amado. Não é natural, é sobrenatural. Terceiro ponto, Neemias está para reconstruir, ele está com foco. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que precisa ser feito. Versículo 3. Eles, contudo, estavam travando. Por isso enviei-lhes mensageiro. Acompanha comigo esta é a resposta. Repita comigo, no 3. 1, 2, 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Aleluia! Glória a Deus! Estou executando um grande projeto. E o inimigo insistiu quantas vezes? 4. Quando eu preparava essa mensagem, vinha ao meu coração, até eu notei aqui, quantas pessoas. Aleluia, glória a Deus por isso. Estão perdendo a bênção, porque elas estão preocupadas no que estão falando a seu respeito. Com o que A, o que B. Pararam para dar ouvido aos inimigos, pessoas que não querem seu bem. Alguns que se diziam até, irmão, esses opositores aqui, um deles são os samaritanos.
Aquela dificuldade da época de Jesus vem dessa época aqui, amado. Que eles querem reconstruir junto e o Zorobabel fala, você não vai construir comigo. Então eles viram logo o inimigo. E fica-se ali. E eles todo o tempo, não vai fazer? Eu não vou fazer com vocês? Não vou participar? Então começa a ser o inimigo, ser opositores. Isso já arrastaram mais de 100 anos, estão aqui. Não vai fazer, todo o tempo, subornando as pessoas para não acontecer a reconstrução. Não espere as pessoas dar tapinha nas suas costas para os seus sonhos, para os seus projetos. Ninguém me apoia. Tá bom, com Deus é a maioria. Eu já falei isso aqui e repito. O maior interessado no seu sonho, no seu projeto tem que ser você, basta. Se o cônjuge puder apoiar, glória a Deus por isso. Melhor do mundo. Não fica dependendo de apoio, precisando. E detalhe, o inimigo vai querer, o opositor vai querer, porque vai revelar. Muitas vezes, quando você está andando numa roda, tem alguns amigos, você começa a ter uma ascensão, você começa a crescer, as pessoas já começam a olhar diferente. Quer ver? Só você está todo mundo igual ali, é promovido. Ficou metido, ficou metida. E aí muitos têm medo de ser promovido por conta dos outros, da desaprovação social, do cancelamento. Muitos não se posicionam com medo do cancelamento, que é a linguagem atual. Muitos não se colocam diante de Deus com medo de perder amigos, de perder aquela roda, aquelas amizades. Mas se você não se posiciona, você não reconstrói, você não vive o impossível, você não vive o sobrenatural. E eu quero viver o sobrenatural querendo apoio de pessoas, dependendo de apoio de pessoas, mas Deus vai te curar nessa noite disso, amado. Você vai depender somente do Senhor, dependência só de Deus. Não espere aprovação, Ele está focado no que Ele quer, Ele não está preocupado, não estou me apoiando, não estou falando, olha o que estão falando a meu respeito, esquece isso, feche os seus ouvidos para o mundo, ouça somente o Senhor, ouça somente o Senhor. Pessoas que estão paradas com a sua vida, dependendo de opinião de terceira aprovação, do parente, do amigo, do ciclo social, da roda, do pessoal colega de trabalho. A vida de um líder é solitária. Isso não está somente na Bíblia. Você vê, tem um professor da USP que tem um livro sobre isso, que fala, o líder é solitário. E liderança é influenciar. Até você chegar ao ponto de você influenciar alguém, você vai ter um momento que vai ser secreto, vai ser só o seu momento. Você precisa se posicionar e ser autêntico a respeito da sua vida. E o mundo, as pessoas seguem quem são autênticos. A gente fica em cima do muro, quer ser o politicamente correto. Eu já fui muito politicamente correto. Um dia eu li o livro do Augusto Cury, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele fala sobre isso, de autenticidade. E eu falei, daquele momento comecei a me posicionar com muitas coisas da minha vida. Esse ano comecei a me posicionar em outras áreas. Foco no que você quer. O que você quer? Até quando você vai ficar parado, esperando apoio de A, de B, de C? Se Deus colocou o seu coração, é você que vai viver isso. Neemias está lá na região de Suzã, lá no palácio de inverno do rei do imperador, e ele tem no coração o desejo de reconstruir. É com ele. Coisas que Deus colocou no seu coração. Não foi do seu marido, da sua esposa, foi com você. E você às vezes vai falar para o seu esposo, para o seu cônjuge, ele não vai compreender. Quantas coisas às vezes minha esposa não compreendeu, quantas coisas eu não compreendi da minha esposa, mas é o particular. É o que Deus chamou para cada um, assim como a salvação individual. Deus tem uma obra na minha vida, uma obra na vida da Gabi. Tem uma obra através da nossa família, mas também tem um particular. E é com você. Às vezes vai ter coisa da minha esposa que eu não vou compreender, mas amém, irmão, vamos embora. Segue. Mas eu posso também fechar meu coração. E talvez se fechar esse coração, trabalhar de Deus através da vida dela, para ela poder perseverar e obedecer ao Senhor. Então Ele sabe o que Ele quer. Não perca o seu foco. O inimigo ele vai tentar de várias maneiras. Ele vai testar de várias maneiras. Às vezes a gente está sentando em rodas com o inimigo, amado, só para ser querido. Pessoas que estão ali, fritando os outros. E você senta naquela roda, perdendo autoridade. Eu quero ter autoridade como? Eu estou naquela roda, O pior coisa, como diz o Luther King, não temos os barulhos dos maus, mas o silêncio dos bons. Não temos o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons.
E às vezes eu estou numa roda, perdendo a minha autoridade, com pessoas falando coisas que não devem, criticando o meu patrão, que gera um emprego para mim, criticando o meu chefe, falando de várias pessoas, falando do meu pastor, falando da minha liderança, perdendo a minha autoridade. Quando acontecem situações da minha vida, o inimigo está lá rindo da minha cara, porque eu não tenho autoridade mais, nem dos céus, nem diante dos homens. Deus está falando com você, então fica focado, amado. O inimigo vai tentar, o inimigo está aqui mais tempo do que nós, amado. Então ele já conhece, vai falar, já sei mais ou menos onde esse irmão pode caminhar, então já sei que eu vou colocar de tentação para ele. Então tentou 1, 2, 3, 4 vezes, não deu mais, o que ele fez? Tentou difamar, uma carta aberta, como se fosse nosso dia, a rede social, vamos lá, lançou uma manchete, pá! Pastor da Lagoinha, Roger Silva faz isso. Neemias fala, você está dizendo, eu vou acusar você lá diante do rei, pode ir. Isso é mentira, você que está inventando, porque Neemias vem com uma autoridade, uma autorização do rei. O rei sabe quem Neemias é. Oh, aleluia! O rei sabe. Quando Satanás vem diante do Senhor, olha lá também, né? Jó, daí sempre, por que tu dá tudo para Jó? Deus falou, pode tocar, ele vai me honrar. Quando o inimigo vai querer te envergonhar diante do Senhor, alguma situação, não vou sair, manifestou o que for, não vou sair dessa casa, dessa situação, vai sair. Eu vou te acusar porque você fez isso. Não, o sangue de Jesus me liberta, me cobriu de todo pecado. Eu tenho autorização porque o rei me conhece. Eu tenho autoridade do rei, o rei me autorizou a fazer isso. Nessa obra o rei me autorizou, inclusive nessa noite o rei me autorizou a pregar essa palavra. Aleluia. Você pode falar, pode difamar, mas eu sei. Eu tenho autoridade, pode falar, pode mandar a carta para o rei, querendo intimidar Neemias a parar. Aleluia! Não seja intimidado. Por isso que Paulo vai dizer espírito de medo. Não temos espírito de medo. O medo é um espírito que quer te aprisionar. Por isso que a palavra diz que o amor lança fora todo medo. O medo que você tem, o inimigo tentando te intimidar, te paralisar através do medo. E você não reconstrói, você não avança. E talvez você se olha para você e fala, não tenho condições. Eu estou com muitas brechas, mas essa noite é noite de posicionamento. Porque nós temos autoridade através do sangue do Cordeiro, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Eu fui limpo, purificado, aceitei Jesus, converti, mas eu posicionei a minha vida, houve uma metanoia, mudança de mente, logo eu vou me posicionar. Vou fechando as brechas, estourando e reconstruindo a minha vida, fechando as brechas, colocando a tua casa em ordem. Já fiz de tudo, aceitei, mas ainda tem porta, então vamos reconstruir. Pelo menos 9 portas tinha a cidade. E vem fechando, uma a uma. Isso externa, fora interna, somando dá mais ou menos umas 12, 13 portas. Os muros fecharam, mas já tinha um pouquinho ainda. Indo por finalmente. Então não perca a sua bênção, falta de foco. O que você quer? O que você quer de Deus? Não perca a sua bênção. Não estou me apoiando, não tem. Não perca a sua bênção. Vá na força do Senhor, dependa do Senhor. E o quarto ponto para fechar, discernimento. Versículo 12, 6:12, Neemias 6:12. Percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Ele está vendo um líder religioso, lideranças, pessoas que eram para compartilhar a palavra, está enganando através da palavra. Satanás virá sempre te tentando na palavra. Fez com Eva, tentou fazer com Jesus, tentou fazer aqui com Neemias, com aquele profeta que sobe para profetizar contra o altar. Mas Neemias tem discernimento. Por que ele tem discernimento? Porque ele conhece a palavra. Por mais que está vindo de alguém que domina, por mais que está vindo de um sacerdote, por mais que está vindo de alguém que ensina a palavra, mas ele conhece, ele está conferindo. Ele é um bereano. Por mais que vocês possam estar aprendendo, o pastor Roger sempre confirma na palavra, se eu estou falando está dentro da palavra. E quando eu preparava essa palavra, eu vi assim, eu creio. Vinha ao meu coração pessoas que podem estar aqui nesta casa, nesta noite,
porque levou as famosas profetadas. O que é profetada? Alguém que fala da sua carne. E você está sofrendo até os dias de hoje, e colocando a culpa em Deus. Por que tu não fez, Deus? Tu não falou que ia fazer isso e isso? Mas homens profetizou para você, segundo a carne, segundo o seu próprio prazer. E talvez você, por falta de conhecimento, você não verificou na palavra de Deus. Por isso, como é que você sustenta na casa de Deus, na presença do Senhor? É através da palavra. Interessante que Satanás vai dar sempre a metade. Se tu és o filho de Deus, te lança daqui, transforma a pedra em pães. Mas ele não completou o salmo lá. Com Eva também. É o que a gente vive nos dias de hoje, amados. Os sofismas, meias de verdade. Com mentiras. O mundo está assim. Mas Deus está levantando os remanescentes, os Neemias, para reconstruir. Somos nós aqueles que se posicionam, que reconstrói. Você está aqui, eu preciso manusear bem a palavra. Pessoas falaram a respeito de algo que Deus ia fazer e tudo mais, ou que não ia, e você se entristeceu, ou você se apegou muito a homens. Eu posso ser uma bênção para a sua vida, mas não se apegue a mim, amado, se apegue à palavra, porque eu sou um mero mensageiro. Servo. Amanhã será uma outra pessoa. Todos que vêm aqui é servo. Por isso você precisa conhecer, manusear a palavra. Como o nosso pastor falou de manhã a respeito de Efésios 6, a única coisa que é palpável da armadura é a palavra, é a espada do Espírito, que é a palavra. Se envolva nisso, porque você terá discernimento. Eu quero ter, sim, autoridade. Eu conheço essa autoridade na palavra. Eu oro a palavra, então eu leio a palavra, oro a palavra. Quando eu oro, eu estou sempre citando as palavras, as promessas de Jesus. Eu vou ter discernimento, ainda que a pessoa que está ali, como Paulo disse, ainda que eu lhe pregue outro evangelho, mas outras boas novas, fora desse aqui, considere anátema, ainda que seja eu, o Paulo falando. Então ele teve discernimento por conta da palavra. Eu perco a autoridade porque eu não conheço a palavra. Eu dou legalidade para minha vida porque eu não conheço a palavra. Neemias conhecia a palavra. Não, eu não posso entrar no templo. Eu sou governador, estou construindo tudo, mas eu não posso. É como se fosse você compreender. Vai tocar, Roger, eu não tenho autoridade para tocar. Ali é o Robson. Ali são os músicos. São os cantores. Mas eu não posso ali. Que lindo esse teclado. Coisa linda. Mas eu não posso. Eu vim até aqui, posso ministrar. Ali não. Por que eu não posso? Porque está na palavra. Eu vou reconstruir. Estou construindo a cidade, estou construindo tudo. Mas eu não vou entrar ali porque eu não tenho autoridade. Eu posso ser um manda-chuva, mandar tudo, mas se eu não tenho autoridade, eu não posso. Aleluia! Porque discernimento, conhecer a palavra. Então você conhece a palavra, ela te liberta, amado. Eu não vou pecar, não vou errar, porque eu conheço a palavra. E a palavra, ela gera vida em mim, assim como eu como um alimento. E não explico como vira sangue, saúde. É assim a palavra de Deus gerando vida em mim. Eu leio essa palavra, ela vai gerando e transformando. E aí, eu deixo de me entristecer com Deus por conta de ações de homem. Quando eu ver alguém caindo, errando, pecando, amém, eu vou orar para aquela pessoa se levanta. Quando eu vejo homens que eram para me apoiar, para me ajudar, e são inimigos internos, que estão desacreditando a mim, que não estão dando crédito ao meu ministério. Talvez você está aqui, Lagoinha, lugar de novos começos. Tem pessoas que desacreditou em você, uma liderança que era para te apoiar e falou, não, tu não vai em lugar, não faça isso. Desacreditou em você, colocou palavras contrárias e você parou de servir ao Senhor. O que eu quero te dizer, amado, ouça o que Deus tem ao teu respeito, e não de homens. Não se paralise por isso, e ainda que este homem fosse um sacerdote, um pastor, um bispo, não sei, um líder religioso, ouça o que Deus tem a teu respeito. Eu quero dizer que há um particular na vida de cada um. Diferente do Roger, diferente do Robson, do Jorge, da Du, há um particular com você. Então você precisa conhecer a palavra, discernir, porque com isso você terá autoridade dos céus. Autoridade dos céus, porque lá em Efésios 6, eu encerro aqui essa primeira parte, lá em Efésios 6, acompanhe comigo por gentileza. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleça no Senhor, no seu poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para que poderem firmes contra esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Olha aí, autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Quando Jesus fala de mundo, não é esse mundo material, amado, é o sistema, o governo, este mundo. Continuando no 13, por isso vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Eita Deus, quer dizer, autoridade precisa ter verdade nos seus lábios. Neemias tinha verdade nos seus lábios. Vocês podem vir com mentira, Sambalat. Isso é o que vocês estão falando, aqui carrego verdade. Quando eu minto, sou filho, quem que é o pai da mentira? Satanás. Nós somos filhos de Deus, amado, compartilhamos da verdade. Cingidos com o cinto da verdade, vestidos com a couraça da justiça. Eu preciso ter justiça, preciso ser justo. Eu cobro justiça dos outros a meu respeito, mas eu sou justo. E tendo calçados com a prontidão do Evangelho da paz, que é essa palavra dessa noite. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Palavras. Eu preciso me proteger com a fé, com o escudo da fé. Essas setas são as palavras, querendo desanimar você. Use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então os demais, como o pastor Hugo de manhã falou, a revelação tremenda, é invisível. Mas o único que é visível, que você consegue manusear, é a espada. Então como é que eu vou vencer? Como é que eu vou avançar? Com a espada. Como é que eu vou construir? Com a espada. Eu quero ter autoridade, eu preciso ter uma espada. Eu preciso manusear bem a espada. Aleluia. Autoridade para reconstruir. Deus liberou nessa noite essa palavra. Ele está te dando autoridade. Mas você sabe quais são as portas que precisam ser reconstruídas, colocar no lugar. Talvez tenha uns aqui que ainda estão na parte das brechas. Estão conhecendo Jesus agora. Mas é noite de você reparar. Outros já caminham com o Senhor um tempo. Mas começou a reconstruir, está quase concluindo. E quantos às vezes chegam num quase, chegam perto e perdem a bênção, porque não construiu, não fechou todas as brechas por completo. Quantos? Mas nessa noite o Senhor quer te entregar sim, está entregando, diante do seu posicionamento, porque eu sei que haverá pessoas nessa noite que vai se posicionar diante dos céus. E o Senhor vai revestir de armadura aqui com autoridade. Os seus lábios terão verdade. Você será uma pessoa justa. Você vai caminhar com retidão, com justiça. Porque houve um posicionamento na terra, assim como em Suzã, houve um posicionamento de um homem de confiança, que se posicionou e falou: eu vou lutar pelo meu povo, eu vou reconstruir aquilo que é impossível. Ele se posicionou e teve autoridade. O seu caráter era sua autoridade. Ele serviu a homens e também servia a Deus. Ele tinha autoridade. Então é noite de você reparar as brechas, reparar as portas que não foram colocadas no local. E detalhe, para colocar uma porta é uma muralha grande. E a porta era encaixada, amado. Há trabalho, não é fácil. Não é para colocar uma porta igual essa, mas é portas maiores que essa aqui. Talvez do tamanho desse pé direito aqui. Dá trabalho. Não é fácil. É desafio, é lutar contra você. Mas é uma vitória quando você coloca no lugar. E assim como ele falou, em 52 dias se reconstruiu. 142 anos sob escombros, ruínas. Mas em 52 ele fez. Por que ele fez em tão pouco tempo? Quando o homem se posiciona, ele vê o sobrenatural. Quando o homem depende de Deus, ele vê o sobrenatural. Quando o homem se coloca na posição, com caráter, retidão, ele vê o sobrenatural. Algo que estava há anos, há séculos parado, ele consegue ver. Algo que na sua família não aconteceu. Talvez venha uma maldição hereditária dos seus avós, dos seus pais. Chegou na sua geração. Mas quando você se posiciona, é quebrado ali. Oh, aleluia! Fique de pé, por gentileza. Há anos, há décadas, mas o seu posicionamento vai mudar nesta noite. Ao você se posicionar, vai mudar. E eu tenho visto isso aqui em Lagoinha Santana. Eu louvo a Deus, como o irmão Mateus falou no Incendeia. Está vindo uma nuvem de testemunho, pessoas estão nos procurando e falando: pastor, procurando o Mateus, eu quero contar o meu milagre, eu quero contar o que eu estou vivendo. Porque são homens e mulheres que estão se posicionando. Quando você se posiciona na terra, há uma mudança nos céus. Quando você se posiciona, e Neemias se posicionou,
Ele tem autoridade para reconstruir, porque Ele não tem brecha na sua vida. Ele tem autoridade para reconstruir as brechas. Eu quero mudar o mundo, mas para eu mudar o mundo eu preciso primeiro mudar a mim. Eu quero converter o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu parente. Mas se eu continuo a mesma pessoa, amado, Deus está nos pegando nessa noite, nos sacudindo com amor, com graça, porque Ele fala aos Hebreus: se o Pai, vocês terreno, corrige os seus filhos que ama, não fará o nosso Pai celestial? Ele está falando o seguinte: você quer reconstruir, você quer fazer isso, filho e filha, mas reconstrói você primeiro. Você não pode ser a mesma criatura que você chegou quando você conheceu as boas novas. Tem coisa ainda aí que eu quero fazer, eu preciso fazer. Mas para eu fazer, você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa depender de mim. Você precisa se entregar a mim por inteiro. Você precisa vestir a couraça da justiça. Precisa ver a verdade em seus lábios. Você precisa reparar as brechas da sua vida, colocar as coisas no lugar. Não quero ocupar a posição que não é sua, deixa eu fazer. Não é da sua maneira, dependa de mim. Deixe de dar crédito e ouvido a pessoas que não estão compromissadas com a sua vitória, com a sua bênção. Para de gastar tempo com quem está desacreditando você. Tem pessoas que nunca vão te honrar. Tudo bem, não pode agradar a todos, nem Jesus fez. Eu sei disso, mas eu quero agradar. Eu sei desse ditado, mas na hora da prática é difícil. Mas o Senhor está te levantando nesta noite a respeito disso. E manuseie bem a palavra, que é a espada. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É noite de posicionamento. O que o Espírito Santo falou com você nesta noite? Quais são as áreas da sua vida? Você às vezes até aqui já até avançou, reparou as brechas, mas como está no texto, ainda tem portas, ainda tem locais onde o inimigo está entrando, onde você está perdendo a sua autoridade, ainda há legalidade para Satanás. Cada um sabe, por isso que a Bíblia, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto, examine-se o homem a si mesmo. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui bem baixo, louvando o Senhor, fale com o Senhor. Quais são as áreas da sua vida que você precisa reparar? É noite de você se posicionar. Não tenha medo de se posicionar. Você às vezes tem medo de tomar uma posição e perder amigos, perder pessoas. Eu quero te dizer que com Deus é a maioria. Conte com o Senhor. Talvez por um tempo você vai caminhar, se sentir só, caminhar só, mas o Senhor vai estar te sustentando. Talvez pessoas vão virar as costas. Mas eu quero te dizer, aqueles que se colocam como amigo do mundo, é inimigo de Deus. Seja amigo de Deus nesta noite, se posiciona. Se você veio até esse local e ouviu essa mensagem, é porque Deus tem um trabalhar com a sua vida, Ele não desistiu de você. Ele tem algo com você, ainda que você tentou fugir dele. Ele tem algo com você. Ele tem algo com você. Então qual é a área? Se conecte com o som, com o trono de graça. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar? É noite de posicionamento, é noite de você mover os céus. É noite de você mover os céus, como Elias se colocou diante do Senhor e falou: Acabe, pode ir. Prepara o seu carro, vá, pode comer, mas eu não, eu vou lá para o monte orar. Eu vou me posicionar, você pode ir. E ele se posiciona e ele move os céus. 3 anos e meio sem chover. Ele fala: Senhor, e começa a orar. E na sua perseverança, na 7ª vez, ele viu uma nuvem tão pequena, o tamanho da mão de um homem. E o milagre veio, a chuva veio. Quando homens na terra se posicionam, os céus mudam. A resposta dos céus para mim e para ti. Mas é necessário uma posição minha e sua. Deus poderia fazer tudo, mas Ele quis através do homem. Tem obras grandes lá fora para ser feitas, para serem feitas por mim e por você. Mas antes de você ser enviado, você precisa estar posicionado. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Fale com o Senhor, não tenho nada para ti. Eu sou apenas um servo. Você pode falar com Ele. Porque você tem autoridade através de Cristo Jesus. Você pode se jogar aqui como um fraco, como não tem força, mas o Senhor te fortalece nessa noite. E através de Cristo Jesus, você chega ao trono de graça. Oh, aleluia!